Olá, eu sou a Constitucional e hoje eu vou ensinar o artigo mais importante, o artigo 5º. Vamos lá. No artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, como vocês podem ver, esse caput do artigo 5º garante o princípio da isonomia, assegurando-se aos brasileiros natos e os naturalizados, assim também como os estrangeiros residentes no país, os direitos elencados. Ele não afirma que os turistas também têm o mesmo direito, mas alguns autores acreditam que eles realmente têm. A igualdade ela pode ser formal ou material. Se fala em igualdade formal quando é perante a lei. A material é quando os mais fracos recebem um tratamento especial no intuito de se aproximar dos mais fortes. A legislação, no entanto, não pode diferenciar arbitrariamente os indivíduos. Por isso, eles usam características para isso, como, no caso, as limitações do ser, a historicidade e a universalidade. Claro que tudo isso respeitando a dignidade da pessoa humana. Mas agora vamos começar a elencar o artigo 5º, pois ele é muito grande. Parágrafo 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, no termo desta Constituição. Então, no caso, não há distinção entre os sexos. Parágrafo 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Eis o princípio da legalidade. Artigo 3º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. No caso, é garantido a todos a integridade física e psíquica. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Qualquer um, desde que se identifique, poderá sim manifestar seu pensamento. O 5º é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Nesse caso também é autorizado o pedido de indenização a outrem ou por qualquer pessoa que tenha sofrido prejuízo material ou na sua imagem. Já o parágrafo 6º é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Todos podem escolher a sua religião. O parágrafo 7º é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O parágrafo 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa fixada em lei. Nono, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Todos podem manifestar seus pensamentos, não sendo necessária autorização prévia para isso. 10º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A pessoa que se sentir lesada em relação à sua intimidade ou vida privada tem o direito de ingressar com ação judicial, certo? O artigo 11. A casa é um asilo inviolável do indivíduo. Nela, ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Décimo segundo, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, nesse último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. 13º, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Nesse caso, o indivíduo é livre para trabalhar no que ele quiser. Entretanto, a lei pode exigir certos requisitos antes do exercício de algumas atividades, como, por exemplo, a aprovação na OAB para exercer a advocacia. Artigo... É porque é um pouquinho cansativo, gente. É muitos parágrafos e às vezes cansa. Mas tudo é essencial, né? Artigo 15º. Artigo 14º. Desculpe. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardando o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Todos têm o direito de ter acesso às informações e, quando necessário, é resguardado o direito de manter a fonte em sigilo, visando a segurança. Artigo 15º. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar ou permanecer, ou dele sair com seus bens. 16º. Todos podem se reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, exigido prévio aviso à autoridade competente. 17º. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedado o caráter paramilitar. Parágrafo 18º. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Desse lado, nós vemos a versão aqui, a preocupação liberal do Estado. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se
No primeiro caso, o trânsito em julgado. 20º, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 21º, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente e extrajudicialmente. 22º, é garantido o direito de propriedade. 23º, a propriedade atenderá à sua função social. 24º, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvado os casos previstos nessa Constituição. Se houver interesse do governo de tomar posse de uma propriedade para fim de utilidade pública ou necessidade, este deve avisar o proprietário do bem e indenizá-lo, salvo nos casos previstos da Constituição. 25º, no caso iminente de perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização anterior, se houver dano. 26º, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Artigo 27º, aos autores pertencentes do direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28º, são assegurados, nos termos da lei, a proteção, as participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e vozes humanas, inclusive nas atividades desportivas. Isso também garante ao criador e inventor de uma obra, no caso. B, o direito de fiscalização e do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Parágrafo 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Parágrafo 30. É garantido o direito à herança. Parágrafo 31. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. No caso, se a lei estrangeira for melhor para quem recebeu os bens, essa será utilizada. Gente, vamos lá. Parágrafo 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. No caso, já tem o Código de Defesa do Consumidor. Um dia aí a gente tratará exclusivamente dele. Certo? Parágrafo 33. Todos têm direito de receber,
dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aqueles cujo sigilo sejam imprescritível à segurança da sociedade e a do Estado. Parágrafo 34. São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas: a. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. b. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal. Parágrafo 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Parágrafo 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. No caso, o sujeito só está à condenação nos limites do Poder Judiciário. Já deve ter uma justiça pronta para ele, especializada no crime dele. Não pode criar uma justiça do nada. 38. É reconhecida a instituição do júri como uma organização que lhe dê a lei, assegurado a. Plenitude da defesa. B. Sigilo das votações. C. Soberania dos vereditos. D. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Só existe crime e pena se estiverem descritos no ordenamento jurídico. 40. A lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos por eles, respondendo os mandantes, os executores e os que podem evitá-los se omitirem. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem-ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido. 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a. Privação ou restrição da liberdade. B. Perca de bens. C. Multa. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição dos direitos. Parágrafo 42. Não haverá penas: a. De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, parágrafo 19. B. De caráter perpétuo. C. Trabalhos
forçados, D, de banimento e E, cruéis. Parágrafo 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 49. É assegurado aos presos ou de serem respeitados, sendo proibido as agressões físicas e morais. 50. As presidiárias são asseguradas as condições que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, nos termos da lei. 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos à lei inerentes. No caso, é o princípio aqui do contraditório e ampla defesa. 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. 52. Não, desculpa, gente. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentenças penal condenatória. 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou pessoa a ela indicada. 63. O preso será informado de seus direitos, entre quais o de permanecer calado, sendo assegurado a assistência da família e do advogado. 65. A prisão legal será imediatamente relaxada pela autoridade judicial. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantida quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inecusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.
quanto ao depositário infiel, essa norma foi suspensa devido ao Pacto de São José da Costa Rica, certo? 68. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção, ou por ilegalidade ou abuso de poder. 69. Conceder-se a mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. 70. O mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de membros associados. 71. Conceder-se a mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos de liberdade constitucional e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 72. Concede-se habeas datas a. Para assegurar o reconhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, a constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para retificação de dados quando não se prefira fazer o processo sigiloso judicial ou administrativo. 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ao ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, aos meios e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de todas as custas judiciais e de sucumbência. 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita a todos que comprovarem insuficiência dos recursos. 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar com preso além do tempo fixado na sentença. 76. São garantidos para os reconhecidamente óbitos na forma da lei: a. Registro civil de nascimento. B. Certidão de óbito. 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. 79. A todos no âmbito judicial administrativo são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Inciso 1. As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação imediata. Inciso 2. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Inciso 3. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais.
E, inciso 4, o Brasil se submete ao Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tem manifestado adesão. Pois é, muito obrigado a todos que aguardaram esse tempo todo. Até o nosso próximo encontro.